Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o estudo da revista A Sentinela, da semana 9 a 15 de setembro, que tem o tema Seja Corajoso como Zadok. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso e de coração ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões. E com certeza isso nos ajuda, principalmente a fortalecer a nossa fé e dar bons comentários em nossa reunião. Vamos iniciar agora fazendo a consideração do estudo 27, que tem o tema Seja Corajoso como Zadok. Iremos fazer essa consideração apenas com perguntas e respostas. Então, o texto base de nossa consideração é o livro de 1 Crônicas, capítulo 12, o versículo 28. Zadok foi um jovem valente e corajoso. Então, qual vai ser o objetivo desse estudo? Ver como o exemplo de Zadok pode nos ajudar a ser corajosos. Então, vamos iniciar fazendo a pergunta do parágrafo 1 e 2. Quem foi Zadok? Então Zadok, ele era um sacerdote que servia com Abiatar, o sumo sacerdote. E Jeová deu a Zadok muita sabedoria e habilidade para entender a sua vontade. Por isso que quando as pessoas precisavam de conselhos, elas iam até Zadok. E nesse estudo, iremos aprender sobre a coragem de Zadok. Pergunta 3, parte A. Por que precisamos ter coragem? Porque Satanás, como um leão, está fazendo de tudo para atacar o povo de Deus. Parte B. O que vamos ver neste estudo? Então vamos ver 3 maneiras de como podemos imitar a coragem de Zadok. Pergunta 4. Por que o povo de Deus precisa ter coragem para apoiar o reino? Porque além de nos manter neutros nos assuntos políticos, precisamos defender a nossa fé por pregar a palavra de Deus. E às vezes, podemos sofrer perseguição por causa disso. Pergunta 5. Por que Zadok precisou ser corajoso para apoiar Davi? Porque dar apoio ao rei Davi significava lutar caso fosse necessário. Por isso que Zadok ele foi equipado. Embora não fosse um soldado experiente, ele tinha muita coragem. Pergunta 6. Como Davi se tornou um bom exemplo de coragem para Zadok? Porque Davi ele foi um líder e soldado corajoso. Davi também sempre confiava em Jeová para lutar contra seus inimigos. Sendo assim, deixou um bom exemplo para Zadok. Pergunta do 7, parte A. Que exemplos atuais nos ajudam a ter coragem? Então temos o exemplo maior do nosso Rei Jesus Cristo, que rejeitou fazer parte do sistema político de Satanás, obedecendo a Jeová. E temos também exemplo de jovens que se recusam a servir no exército ou participar nas atividades políticas. Pergunta parte B. O que você aprendeu do exemplo do irmão Nissulo? Então aprendemos que nós precisamos ter coragem para apoiar o reino de Deus. Precisamos nos manter neutros, mesmo sendo perseguidos ou até mesmo maltratados. O importante é continuar fiel e nunca deixar de fazer a vontade de Jeová. Pergunta 8. Em que situação os anciãos talvez precisem mostrar coragem? Talvez numa guerra, os anciãos precisem levar tanto alimento espiritual e físico até os irmãos, mesmo correndo perigo de vida. E quando fazemos isso, podemos dizer que são corajosos como Zadok. Pergunta 9. De acordo com 2 Samuel 15, do 27 ao 29, o que Davi pediu para Zadok fazer? Davi pediu para Zadok ser espião. Para isso, ele teria que voltar para Jerusalém, mas ele precisava ter muita coragem, pois se Absalão descobrisse, eles poderiam ser mortos.
Pergunta do 10. Como Zadok e outros protegeram Davi? Então Davi lhe deu a ideia de usar e conquistar a confiança de Absalão e sugeriu uma estratégia militar para atacar Davi. Daí Uzai contou essa ideia para Zadok e, quando eles tivessem informações, passavam para Davi. Como podemos imitar a coragem de Zadok ao ajudar nossos irmãos? Então precisamos seguir orientações, ser corajoso, mas ter cuidado e confiar em Jeová. A pergunta do parágrafo 12 e 13 ela é uma pergunta pessoal, ok? Então depois, irmãos, preparem seu comentário. Pergunta 14. Como nos sentimos quando alguém que amamos abandona Jeová? Então, às vezes, podemos ficar desanimados, chateados, magoados, pois é uma situação difícil de passar. E quanto maior o parentesco, mais difícil é. Então, se estiver passando por algo assim, Zadok pode lhe ajudar. Pergunta 15. Por que Zadok precisou ter coragem para continuar leal a Jeová? Porque seu amigo Abiatar deixou de ser leal a Jeová por apoiar Adonias em usurpar o reino. Com certeza, Zadok deve ter ficado muito desapontado, pois eles já estavam trabalhando para Jeová há 40 anos como sumo sacerdote. Então, Zadok precisou de muita coragem. Pergunta 16. O que provavelmente ajudou Zadok a continuar leal? Foi os bons exemplos, como o de Natã e outros que continuaram leal a Davi. E por causa dessa lealdade, Zadok, Natã e Benaia foram escolhidos para ungir Salomão. E quando Salomão se tornou rei, designou Zadok como sacerdote. Pergunta do 17. Como você pode imitar Zadok se alguém que você ama abandonar a Jeová? Então precisamos deixar claro que continuaremos leal a Jeová. Podemos orar a Deus, pedindo ajuda e força para lidar com essa situação. Jeová nos dará coragem e nos abençoará. Pergunta do 18, ela também é pessoal. Pergunta do 19. O que você está decidido a fazer? Então, embora essa pergunta ela também seja pessoal, mas como é a última pergunta que envolve tudo que nós acabamos de considerar, eu vou dar a minha resposta. Eu estou disposto a continuar confiando em Jeová, pois essa confiança nos ajuda a ter coragem para enfrentar qualquer desafio que surgir. E assim como Zadok, não deixar que nada nos abale, pois somente Jeová pode nos dar a verdadeira vida. Então, que sejamos corajosos sempre. A primeira pergunta de recapitulação. Como você pode imitar a coragem de Zadok? Ao mostrar sua lealdade ao reino de Deus? Zadok ele estava sempre equipado para defender o rei Davi em qualquer momento, mesmo correndo risco de vida. Essa deve ser a nossa determinação, estar sempre preparados para defender o reino de Deus, mesmo que seja passando por dificuldade. A segunda pergunta, como você pode imitar a coragem de Zadok ao ajudar seus irmãos? Então, por fornecer ajuda em todos os momentos, independente dos desafios. Vimos irmãos que arriscaram as suas vidas em benefício de seus irmãos. Podemos nos perguntar, estou disposto a fazer a mesma coisa quando houver situações parecidas? Então fica aí uma pergunta para avaliação. E a última pergunta, como você pode imitar a coragem de Zadok quando alguém que você ama abandonou a Jeová? Então Zadok ele continuou leal quando seu amigo deixou de ser. Ele continuou fiel e leal a Jeová. Precisamos agir da mesma forma quando passarmos por essa situação. Não é fácil, mas o amor por Jeová deve ser maior. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração apenas com perguntas e respostas e espero que possa ter sido de ajuda para vocês ao preparar a sua reunião. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.